O profeta Mirim Miguel Oliveira, o nosso gênio da lâmpada, o nosso Harry Potter, o nosso aprendiz de feiticeiro, o nosso toque de Midas, o nosso X-Men, o nosso Superboy da fé, solução para tudo. Ele agora está limpando sangue, curando câncer, rasgando câncer através de papéis de laudos médicos e está trazendo a solução para você que tem o nome no SPC e no Serasa. Está limpando o teu nome. Só que essa parte não é totalmente espiritual. Não, essa parte ele trouxe da igreja que ele faz parte em Carapicuíba, a igreja do pastor Massinho, conhecido como profeta. Aliás, profetizou para mim também. Só que eu não senti que a profecia era de Deus, era marketing. E ele trouxe agora o irmão que resolve o problema. Ele é o profissional da área. Trabalha com Serasa, ele limpa o nome. É Danilo o nome dele. E ele disse, é da nossa igreja. Uma bela propaganda ele fez de seu pastor. Está chegando o meu pastor, que é o Massinho, presidente, está de branco. Os pais de santo também se vestem de branco. E com ele, a solução para quem tem o nome sujo. O irmão Danilo. Então, na hora de ele apontar aonde é que está a solução, ele fala, um grande empresário, que é o Danilo. Mas na hora de mexer com os irmãos, ele apela para a fé e diz o seguinte, são 3 demônios. Eu não entendi bem no argumento dele, são 3 demônios. É Serasa, SPC e Boa Vista. E Vista, eu não entendi o que diabo é isso. Não compreendi. Vê se vocês entendem. Mas aí, então, assim, na hora de apontar onde é que está a solução, vão dizer, é uma igreja, é um templo, e tem um líder lá tem a solução, é para Deus. Mas para Deus, a solução está em qualquer lugar, embaixo de uma árvore, na sua casa, onde você está andando, você liga o teu pensamento, é o teu cérebro que se conecta com o Pai. Mas para o Miguel é igual modelo, é igual a jogador de futebol, é igual a desportista, é o cara da propaganda, é ele, a Vitória Souza, é impressionante. É Coca-Cola, é roupa, é tudo, mas é assim mesmo que funciona hoje, tudo vende. Se o cara está vendendo, então toda marca, tudo que botar para ele vende, né? Então foi um bom negócio. Levou o pastor presidente dele, fez uma propaganda dele, levou, e olha que propaganda nojenta essa propaganda. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ah, meu pastor é Jesus, está amarrado. Então esse seria um servo de Jesus, enviado por Jesus, um apóstolo. Você já imaginou Pedro, André, Tiago, João, o Filipe, o Bartolomeu, o Tomé, o Mateus, o Tadeu, qualquer um deles dizendo, meu pastor é Jesus, está amarrado. Faz sentido uma coisa dessa? Mas essa foi a propaganda para o Massinho. Talvez o Massinho não puxou a orelha dele porque talvez, na verdade, foi o Massinho que passou isso para ele, eu não sei. Não vi o Massinho se retratando, né? Mas, enfim. Então, ele diz que tem esses demônios aí. Os demônios que atingem o crente é o Serasa, é o SPC, que são esses órgãos reguladores aí para quem compra e não paga. Enfim. É isso, né? Olá, sou o pastor Frank Lima. Você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Possivelmente você não veja muita coisa nova aqui. Estou apenas despertando a tua mente para aquilo que você já conhece, pois no teu cérebro você tem o consciente e o subconsciente. O seu consciente é 5%, é o que você está usando ativamente. 95% é o subconsciente, que armazena informações e muitas delas ficam madurando e ficam dormindo e ficam neutralizadas e você não percebe. E o meu trabalho aqui é abrir a tua mente para você entender o que está armazenado na cachola e ainda não percebeu. Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Para aquela sala
9, leito 4, ela ia voltar, mas tem um anjo marchando na tua frente dizendo, eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. E Deus está dizendo assim, corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você. Vai lá, quem pode levantar a mão? Só ser fiel ao meu altar. E se você levantar a mão e me glorificar agora, a tua história e a história do primeiro que abriu a boca para dar glória bem alto. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, que visita ilustre. Eu estou recebendo aqui agora o meu pastor presidente. E ele está de branco. Estou recebendo o meu pastor presidente. Olhe para cá, eu tenho pastor, amém? Amém. Tira da tua ideia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você tem que ter pastor, irmão. Meu pastor é Jesus, está amarrado. Você tem que ter pastor, autoridade na terra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E eu tenho o meu pastor. E com ele está o nosso irmão Danilo. Danilo é dono de uma grande empresa, Reobot. Ele limpa nome. Fala, tá com o nome sujo? Tá? Agora, se você conhece alguém de dura, faz assim, tá com o nome sujo. Aí, ó. Vendo? Serasa. Onde que é os demônios que atuam? Serasa. SPC Boa Vista. É os 3 devoradores do crente. Esse homem te tira dessa garra maligna. Ele limpa teu nome. Diga glória a Deus. No final, procura ele. Danilo é da nossa igreja, homem de Deus. Amém? Alguém ouviu Deus falar? Só uma coisa. Eu estou quebrando o laço. Eu estou escancarando a porta para você. Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. Ô, porra! E eu curo a leucemia. Caralho, eu filtro teu sangue e eu curo a leucemia. Galera, chega o momento em que passa dos limites, né? Passa dos limites. Isso aqui, meu irmão, isso aqui tem um potencial de dar merda, se já não deu merda, pra muita gente, cara. Uma pessoa falar que cura, que filtra o sangue, quantos fiéis não deixam de fazer o tratamento conforme o médico manda, e aí tem complicações e vem a óbito por causa de picaretagem, pilantragem, filha da putice, que nem essa daí. E o que eu acho triste é que parece que o Ministério Público, as autoridades, os políticos ficam calados porque tem medo de perder voto. Tem medo de bater de frente com o homem de Deus que controla as ovelhas do voto, né? Gente, isso aqui é o absurdo do absurdo. Vamos ver aqui, ó. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Para aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar, mas tem um anjo marchando na tua frente dizendo, eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. E Deus... Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. Que porra é essa, mano? Caralho. Tá dizendo assim, corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você. Vai lá, quem pode levantar a mão? Rapaz, isso aqui é perigoso pra caralho, galera. O cara falar que tá curando câncer. Gente, tem o INCA, tem hospitais do câncer aí no Brasil inteiro. Tem que levar esse menino lá e ele curar todo mundo, né? Pra que médico, né? Pra que medicina? Se a gente tem o Miguelzito, né? Pra que um cara vai estudar 10 anos, né? Fazer pós, internato, fazer tudo aquilo ali. Depois fazer doutorado, fazer várias cirurgias se a gente tem o Miguel. Que ele filtra o sangue e ele cura a leucemia, cura o câncer, cura tudo. Né? Rapaz, vamos levar no hospital do câncer, tem um monte de criança lá e vai curar todo mundo, ou não? Será que ele tem um poder? Ele tem a revelação de Deus, localizar as crianças desaparecidas. Isso aí o Brasil tem a maior arma para ser usada até contra as outras nações que quiserem fazer o mal no mundo, né? Porra, o cara pode revelar planos secretos, caralho, é 4. É um super-humano, é um X-Men.
O câncer não vai voltar. Ó, o câncer não vai voltar. A leucemia não vai voltar. A leucemia não vai voltar. Aí o que acontece? Muitas dessas pessoas deixam de fazer tratamento. Ou vão buscar líderes religiosos achando que o líder religioso pode curar ao invés de procurar o médico. Deus, a pneumonia não vai voltar. Olha isso, cara. Olha isso. Se fosse um cidadão comum pronunciando alguma coisa dessa daí, falando alguma coisa dessa daí, o cara tava fudido. Agora, quando é pastor falando, meu irmão, quando é líder religioso, aí não, aí o homem é blindado. Aí a lei não vale. A lei não era pra todos? Cadê a lei nisso aí, velho? Rapaz. Eu sou Deus do dia 24 de novembro. Eu quebro isso agora. Quem pode levantar a voz? E tem outra coisa. Se essas informações aí forem da moça mesmo, a gente tem que lembrar o seguinte. Ele falou que tem um aplicativo, que tem esquema, etc, para você saber dados da pessoa, né? Então ele tá falando aí o quarto, tá falando o dia. Se for dela mesmo, ele não estiver inventando, então provavelmente ele teve acesso a essa informação e tá fingindo receber revelação, né? Provavelmente isso, supostamente isso, tá? Tudo que eu tô falando aqui é supostamente. Aí o que acontece? Se supostamente ele teve acesso a essas informações, isso aí também é outra coisa errada. Que ele está induzindo na mente daquelas pessoas ali algo que não é verdadeiro e fazendo ela tomar ações, atitudes, inclusive financeira e de saúde particular, pessoal, que, cara, podem colocar a vida delas em risco ou a condição humana delas em risco. Tanto a condição financeira, condição de saúde, condição mental. Tá entendendo? Cara, isso aqui é perigosíssimo. Isso aqui é uma das coisas que eu vi assim. A gente vem zoando, a gente vem brincando e tal, mas isso aqui, meu irmão, isso aqui, pra mim, aqui, aí já bateu no limite, né? Já bateu no limite do inaceitável isso aqui. E a gente tem que levar o Miguelzito, além de levar para hospitais do câncer ao redor do Brasil, né? Para curar todo mundo, né? Tem que estar todo mundo curado, né? A gente tem que fazer o seguinte, tem que usar esse menino, já que ele tem revelação, contato com Deus para revelar as coisas, para localizar as crianças desaparecidas, fazer o teste, né? Fazer o teste, né, meu corego? E já que ele né, servo de Jesus, mandar ele vender tudo que tem e dar aos pobres, né? Aí não vai querer, né? Quer ver? Vamos ver se ele é servo de Jesus? The power, the man, the best, the king, the fairy, the smart. Porque a bandeira da América rola sobre vocês. Rapaz, então quer dizer que o Miguelzito, ele tá aí sendo, como é que eu posso dizer assim, treinado, observando outros pastores, ou foi treinado por algum coach que ele tem os mesmos trejeitos, as mesmas falas? Aí complica, né? Meu pastor é Jesus, tá amarrado. Você tem que ter pastor. Meu pastor é Jesus, tá amarrado, entendeu? Esse aí é o servo de Jesus? É crente. Você que é crente, esse aí é o servo de Jesus? Que fala assim, ó, meu pastor é Jesus, tá amarrado. Você tem que ter pastor, autoridade, ó. Autoridade na terra, diga glória a Deus. Entendeu? Você tem que ter pastor na terra, porque você é ovelha. Você é ovelha. Gente, esse é o estilo da Cris Martins. Uhum. Eu estou devidamente vestido. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Olha o negócio desse aí, gente. Vocês não estão vendo, não? King, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smart. Pera aí, mano. Não sei não, mas eu acho que eu já ouvi isso antes, hein? Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, fire, kiss my... Aí, eu tô te falando. Rapaz, esse cara aqui é muito bom. Vira e mexe, tem vários vídeos dele aí mostrando as picaretagens dos caras aí, mano. Não disse que já tinha ouvido isso antes? The king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smart. Tá copiando as heresias agora também, profetinha. Ai, meu pai. Isso aí também não é estranho, cara.
Sabia que isso aí não era estranho. A unção do helicóptero, pô. Como é que eu ia me esquecer? Galera, tu pode fazer, você dentro de uma igreja, com terno e gravata, com a Bíblia, você pode inventar a merda que for. O pastor metralhadora, pastor Sonic, pastor Michael Jackson, você pode inventar a doideira que for, que o nego vai ficar doido. Teitei, que você imaginar aí o que você quiser inventar, você pode. A galera gosta de um show, gosta de um espetáculo, de uma loucura, né? Essa que é a verdade aí. Só que a gente tem que entender o seguinte: essas pessoas que estão ali, elas foram doutrinadas desde a infância para acreditar que Deus existe, que esses homens têm poder, tá? Imagina, desde a infância, tu sendo doutrinado, sofrendo lavagem cerebral para acreditar nisso. Aí tu vai na igreja, tu ouve relato de que o cara cura sangue, que o cara cura câncer, filtra sangue, né? De que o cara tem o poder de evitar que a pneumonia volte. Aí sai a pessoa chorando. A pessoa que já está predisposta a acreditar nessas coisas, ela vai acreditar e vai embarcar. E vai dar dinheiro, né? Vai dar, no caso aí, ó, vai estourar o limite do cartão de crédito, vai pegar dinheiro emprestado, vai vender a casa, vai dar carro, vai fazer tudo. Vai fazer voto, né? Oferta, etc. Só que isso é extremamente perigoso. Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. Então tu vê, né? E aí eu pergunto a vocês, né? Ele rasga o câncer, né? Ele filtra o sangue e cura a leucemia, né? Rapaz. Só que você tem que fazer um voto com Deus. Você tem que fazer um voto, né? Você tem que, né, dar o seu tudo, etc. E eu fico triste. É lamentável que ele e muitos líderes religiosos, né, fazem aí ao redor do Brasil com a mente dessas pessoas, e as autoridades públicas não fazem absolutamente nada. Por quê? Porque tem que ter pressão popular. Porque se não tiver pressão popular, aí, né, os caras fazem conta política, né? Ele fala assim, ó, se eu mexer com os pastores, se eu mexer com os homens de Deus, eu vou perder voto. Aí eles, né, recuam, não fazem nada. Agora, se as próprias pessoas, os próprios crentes, os ateus, os agnósticos, o bandista, todo mundo cobrar, eles vão fazer um custo político, né? A galera não tá gostando da safadeza da exploração. Então vamos, né, botar pra cima. Infelizmente é assim que funciona o jogo, né? Posso parecer redundante, posso até parecer repetitivo. Paulo disse: não me canso de falar as mesmas coisas, o que é segurança para vós. Então, estou batendo aqui na tecla do nosso gênio da lâmpada, Miguel Oliveira, o profeta Mirim. O que está acontecendo com ele aconteceu com Pablo Marçal recentemente. Nós temos um povo apaixonado no Brasil, um povo idólatra. E quando surge uma figura dessa, todo mundo quer ver o que está acontecendo. Ninguém está pronto para tomar uma atitude séria. Ninguém, entre aspas. Tem uma rara exceção de alguém que pode fazer alguma coisa. Mas o que podemos mesmo é com a guerra da informação. É apenas pontuar, mostrar as verdades, mas as coisas não são feitas simplesmente pelo que nós pensamos. Não é assim? Mas nós devemos informar essas coisas, abrir a mente das pessoas. Sobre a solução de problemas aí, o Miguel Oliveira aparece em uma de suas mensagens falando para uma mulher, rasgando o laudo médico e dizendo que rasga o câncer, que purifica o sangue, que cura da leucemia. E aí ele fala para a mulher abraçar outra pessoa que está ali, que ele disse, quando abraçar tem cura. Isso ele aprendeu com o pastor dele. Quando eu estive lá na igreja do pastor Massinho, em Carapicuíba, porque residi ali uns 3 anos. Fiz parte com o pastor Ivanildo da Assembleia de Deus em Carapicuíba, Ministério do Belém. E ali, o que aconteceu? O pastor Massinho profetizou para mim, eu estava no púlpito, e ele disse que um pastor da Argentina tinha a unção de prosperidade.
e quando me abraçasse passaria a prosperidade para mim. Da forma que o Miguel disse que quando a irmã abraçasse a outra havia cura. E é uma forma de passar credibilidade para as pessoas. Só que eu, quando fui abraçado pelo irmão, eu não senti que passou prosperidade coisa nenhuma. E pelo contrário, passei até fome, falta de roupa, cortaram minha luz e minha água por muito tempo. Por quê? Se eu tivesse aceito a mídia, a forma que operam, na hora que o pastor Massinho estivesse profetizando para mim, vejo a Europa não, a América, sobre a tua cabeça. O Brasil vai ficar pequeno para você. E o pastor Carlinhos, da Assembleia de Deus de Madureira de Osasco, da revista Plenitude, que fez umas gravações de CDs e fez alguma agenda para mim. Não ficou fazendo porque a forma que as pessoas gostam e que o sistema monetário funciona, eu tenho temor, eu tenho vergonha, tenho medo. Perante o Criador eu não faço isso, eu saí fora. Mas ainda tenho os DVDs gravados pela Paz no Vale e estava pronto para fazer propaganda da minha foto na revista Plenitude do pastor Carlos. Se eu tivesse aceito aquela palavra profética, eu entrasse no esquema, na forma que trabalham vendendo o evangelho como Miguel, pronto. Então a unção do pastor da Argentina ia ficar em mim, porque eu ia ficar rico dando golpe. Mas como eu não sou assim, apesar de um primo meu aqui onde eu moro, em Lagoinha Quixeré, região Jaguaribana, Ceará, em uma congregação chamada Vila Nova, falou para um grupo de pessoas que o que eu faço é dar golpe. Isso é que eu tenho lábia. Apesar dele ter falado isso, o irmão Dãozinho falou isso para umas pessoas, um primo meu, eu não sou assim. Desde 16 anos de idade que eu entreguei uma lanchonete que eu tinha para o meu pai em Mossoró, Rio Grande do Norte. Eu desmanchei um circo que era meu, que eu montei um circo de apresentações. Eu tinha profissionais comigo. Meu pai foi até porteiro desse circo. Eu saí da academia de Kung Fu que eu praticava, deixei de fazer os desenhos que eu estava desenhando. Eu pegava fotos 10x15, 3x4 e ampliava e vendia. E fui evangelizar. E de 16 até 38 anos não parei de evangelizar. Me tornei o líder da Assembleia de Deus mais jovem do Ceará. Tudo que eu peguei reparti com carentes. Mais de 10 anos pregando itinerante. Tudo que eu peguei eu reparti também. E quando estava morando em São Paulo, eu retornei para cá, para Lagoinha Quixeré, Ceará, na Chapada do Apodi, região Jaguaribana. E comecei a fazer campanha de quilos. Eu nunca cobrei para pregar, a maioria não me dava oferta, porque outros cobravam, eles pagavam, ficavam sem e vinha chorar no meu ombro dizendo que com 30 dias me davam oferta. Então passei muita luta. Então, a minha esposa em 2014 por aí, entrou na Herbalife e aí eu fui ajudá-la e a gente comprou os produtos, eu peguei dinheiro com as pessoas que negociavam dinheiro, comprei o produto para vender, pagar as pessoas e trabalhar com lucro, mas tive um acidente. Para não atropelar uma menina que entrou na contramão na minha frente numa pop, eu ia de moto, eu me joguei na frente de um carro, puxando o guidão para não pegar nela. Passei 6 meses me recuperando de uma lesão no ombro, um desligamento de clavícula. Não foi quebrar a clavícula, foi nos nervos, foi gravíssimos. Era para eu passar 90 dias sem mexer o braço. Mas aí eu vi que o músculo estava atrofiando, estava ficando para trás, eu tive de mexer. Então aí me deu prejuízo. Então foi aí que eu atrasei minhas contas, que estava me recuperando. E aí foi aí que meu primo covarde aproveitou para falar para um grupo de pessoas, e um outro primo meu e outras pessoas estavam vindo para dizer que o que eu fazia era dar golpe. Então veja só, se eu fosse um dador de golpe, eu tinha aproveitado para ter um agenciador, que era o pastor lá de Osasco, o pastor Carlos, que fazia agenda. E eu ia fazer igual os outros, dizer para as pessoas que durante 3 dias de campanha Jesus ia curar, ia fazer maravilhas. E é um efeito placebo, muita gente acredita e recebe algum tipo de cura que às vezes nem é certo. E aí eu ia me encher da grana, mas eu não sou assim. Não, eu não sou assim. Então, porque eu fiquei pregando o evangelho correto, passei necessidades. Porque eu dizia, eu não cobro, mas me deu uma oferta voluntária de amor. Então muitos deles no final, ô irmão, não deu, me despedia vazio. Essa é a realidade. Como dizemos no Ceará, quando não é 8, é 80. Então eu estou aqui pegando esse plano de fundo para dizer que ele falou para a mulher que estava com câncer, que está certamente, leucemia, que quando abraçasse a outra teria cura. Também o pastor, repita a 3ª vez, o pastor Massinho disse que quando o pastor da Argentina me abraçasse, passava a unção da prosperidade para mim. Mas não passou. Sabe por quê? Repito. Essa história que Deus levanta pregadores, não é dessa forma, não existe essa coisa. O que tem levantado esses pregadores é mídia. E é uma coisa fabricada, é dessa forma. Eu já falei aqui
no canal um vídeo como é que Deus levanta os pregadores. Eu já falei sobre isso. Eu já falei que Pedro Cavalcante Falcão, que foi vice-presidente da convenção e já está com o Senhor, foi ele que me enviou para o campo no ano de 97, eu com 20 anos de idade. Ele disse que aqui no Ceará não tinha havido nenhum pregador aprovado por Deus. Ele disse, só teve um pregador aprovado por Deus, foi Bernard Johnson, um americano que veio e fundou o seminário ETAD, que evangelizava por conta dele, mas o resto não batia, não dava certo. A forma financeira nem dava para ele e se cobrasse dava errado. Ele falou isso aí. Então, essa coisa de abraçar e passar alguma coisa é furada mesmo. Não é dessa forma, não. De jeito nenhum. Então, o que que acontece? Se fosse, como a gente diz no Ceará, que se fosse deveras, se fosse verdade o que Miguel está dizendo, seria muito bom, seria maravilhoso que este servo do Criador, tão jovem, tão talentoso, fosse levado em hospitais para orar por estas pessoas, que são vítimas da Organização Mundial de Saúde, que tem a cura para câncer, mas eles não dão a cura para poder tirar tudo que as pessoas têm com coquetéis de drogas, com quimioterapia e radioterapia. E aí seria bom Miguel orar pelas pessoas que estão com câncer, salvaria muitas vidas. Mas na verdade, nas entrelinhas, quando ele diz, eu tenho a cura para o câncer, não é ele, Miguel. Ele está tomado por Deus. E Deus está usando a boca dele dizendo que tem essa cura. E por que que não curou milhares de pessoas, bilhões de pessoas? Vamos dizer aqui, milhões de pessoas que morreram com a doença do câncer que foi criada aqui na Terra, pelo sistema, para que a empresa farmacêutica funcionasse, para que a Organização Mundial de Saúde funcionasse. Eles criaram todo tipo de vírus e de doenças e lançaram sobre as pessoas. Cria-se um problema, divulga um problema, resolve o problema. Quem é que cria o problema? É o sistema. É as 13 famílias, os Illuminati. Ah, a teoria da conspiração. Vá se lascar com o negócio de teoria de conspiração. Tá louco da cabeça? Vocês não pesquisam não sabem não. Vírus tem dono. David Rockefeller foi um dos que tinha patentes de vírus. Cria-se um problema, cria-se vírus. Paga-se caro para cientistas fazerem vírus. E pega esses vírus, conversa com os líderes dos países, joga na cabeça das pessoas os vírus. Para a redução populacional, que é um plano das sociedades secretas, da elite global, dos sacrificadores de vidas, as 13 famílias, que vai da família McDonald e a família Kennedy, e a família J.P. Morgan, Rothschild e Rockefeller são os piores, que têm até hospitais para criar crianças, pessoas e tirar os órgãos para eles usarem, como David Rockefeller chegou a usar possivelmente uns 7 corações, segundo documentos, mas teve de morrer antes de 100 anos, não teve jeito. O homem só vai até onde o Criador permite. Então, as pessoas que têm estado doentes, se esse Deus do Miguel curasse, não precisava ele ser tão charlatão, esse Deus, e aparecer lá fazendo propaganda, usando um garoto bem jovem para dizer, eu sou Deus, eu curo, eu rasgo, eu faço isso. Não. Ele ia quietinho e curava lá nos hospitais, nos lugares. Eu sei que o Criador pode fazer. Eu estou dizendo que esse Deus charlatão aí não é o Criador. O Criador faz, mas não é fazendo essa propaganda que ele está fazendo aí. Eu vou dar um exemplo aqui que eu já testemunhei no canal. Eu estava abrindo um trabalho em uma vila chamada Marrecas, um distrito de uma cidade chamada Tauá, região chamada de Amões, criadores de cabra. E a vila Marrecas, o distrito Marrecas, é de uma família tradicional chamada Cidrão. Tinha havido uma Assembleia de Deus lá, mas foi fechado, o lugar era um bar. E depois de passar 1 ano e 7 meses em outro distrito chamado Marruás, que faz parte de Tauá, que foi um campo de trabalho que foi o meu primeiro campo, que foi enviado por Pedro Cavalcante Falcão, vice-presidente da COMEADEC na época, Convenção de Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus do Estado do Ceará. O presidente era Sebastião Mendes Pereira, o tesoureiro era José Deusdete de Farias, o secretário era Elias Gonçalves Pinheiro, e eu fui para o campo de Marruás de lá, 1 ano e 7 meses, fui convidado a abrir um trabalho em Marrecas. E lá em Marrecas, a irmã Toinha, um dia, mãe de Emerson e de Samuel, chegou chorando, debruçou-se no chão, chorando inconsolavelmente, e eu pedi direção ao Criador. E ele falou para eu me deitar na minha mente, para eu me deitar também, rapidamente. Questão de segundos, eu me deitei também.
E eu fiquei calado vendo o choro dela e rapidamente eu perguntei, o que foi, irmã Toinha? E ela disse, o meu filho morreu, Samuel. E assim que eu me deitei, eu olhei para minha esposa, chegando admirada, eu apontei para o chão, pedi que ela se deitasse também, do outro lado. E aí, eu tive direção de dizer para ela, não, ele não morreu. Ela disse, morreu mesmo. Eu falei, não, ele está vivo. Uma questão de fé, uma coisa automática da época, né? Diga-se de passagem, eu só pregava a Bíblia e só prego aquilo que é a verdade, né? O meu instrumento de transporte era uma bicicleta. Eu tenho até foto dessa bicicleta. Eu tenho foto desses irmãos, dessas pessoas. Ela disse, ele morreu afogado. E eu repliquei para ela, não, ele não morreu. Ela disse, morreu mesmo, encontraram ele flutuando nas águas, viram só um braço boiando. Era o dele, está morto. Eu falei para ela imediatamente, nós vamos orar até Jesus responder. Foi o que foi passo a passo, foi o que o Pai me deu ali. E aí, em 40 segundos, eu falei para ela, vou buscar o teu filho vivo. E fui até um bar, onde havia umas motos lá, e falei, preciso de uma moto. E um jovem louro, da família Cidrão, ele pegou a chave da moto e disse, vai na minha, pastor. Na verdade, foi 3 pessoas que ofereceram, mas eu peguei desse jovem louro. Uma moto CG 125/97. Peguei a moto e fui para o hospital de Itauá. 63 quilômetros. Quando eu cheguei lá, tinha uma recepcionista do lado esquerdo, assim. Eu entrei do lado esquerdo da recepcionista e eu falei, eu quero ir na sala do menino Samuel que morreu afogado. Aí ela disse, segunda porta à esquerda. E aí quando eu entrei, tinha uma mesa de ferro. Ele estava com calção assim, cinza, quase esverdeado, pálido, deitado naquela mesa. E aí eu simplesmente pedi direção ao Criador. E na minha fé, no meu conhecimento, porque Paulo Leivas Macalão escreveu mais de 40 louvores da harpa, foi assim que me informaram. E que ele era maçom da sociedade secreta, que é lado a lado com a alta magia negra. E que havia escrito mais de 40 louvores. Eu senti a inspiração de cantar um louvor. É o que eu conheço. O Pai usa o que você tem na mão. Se você tem um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite, se você tem uma varinha na mão, se você tem uma pedra, uma pedrinha, se você tem um lenço, se você tem uma capa, se você tem um vaso, seja o que for que você tem, o Pai vai usar o que você tem. Então, o que eu tive direção foi de cantar o louvor 510 da harpa. Um dom real Deus despertou nos seus fiéis dons de curar. Toda doença Deus sarou, e sara ainda e vai sarar. Quando eu olhei, Samuel estava ficando curado. Aliás, estava ficando corado, rosado. Eu me aproximei rapidamente, botei minha mão no pescoço dele, por baixo da cabeça dele, e estava mole agora. O corpo dele não estava rígido. Porque quando eu olhei ele lá deitado, eu vi que o corpo dele estava enrijecido. E ele abriu os olhos. Samuel abriu os olhos e foi algo maravilhoso, algo grande ali. E foi suficiente. Eu falei, Samuel, ele ficou calado, ficou parado, olhando para mim como quem tinha acordado de um profundo sono. Peguei ele no colo, saí andando com ele. E quando eu fui saindo no corredor, que eu olhei para trás, vinha uma senhora com a roupa verde, um instrumento aqui no pescoço. Eu penso que era enfermeira e falei, tô levando o menino que se afogou, ele acordou, ele tá bem. E ela ficou de boca aberta. Ficou só boca aberta, não esboçou nada mais. Falei para a recepcionista, tô levando o menino, ó, ele tá bem, ele acordou, ele tá bem. Vou levar para a mãe dele que tá esperando. Falei assim, ela ficou também com as mãos na mesa, boca aberta. E assim que saí pela porta, Eliane, a esposa do irmão Reginaldo, que era um cadeirante, Eliane estava lá, eu disse, mas Eliane, está aqui o Samuel, vamos levar para casa. Eu não sei como foi que ela foi, se era ela que estava lá, eu sei que ela montou na garupa da moto comigo, com o menino, eu levei para lá, e foi um dos melhores momentos da minha vida, quando a irmã Toinha viu, a irmã Toinha tinha um cabelão grande assim, era uma jovem senhora, e ela abraçou o filho, parecia um mulambinho, sabe, parecia um paninho pendurado nos braços dela, né? Ela ficou girando assim, sorrindo, não é aquele giro que parece candomblé, o pessoal dançando ali, girando. Não. Era felicidade, era alegria, ela dava risada, chorava e dava risada abraçada com o filho, né? Depois de 6 meses ali, deixamos
70 pessoas se reunindo no local, alugamos uma casa, quebramos uma parede, ganhamos um terreno para construir ali. Entreguei nas mãos de João Bezerra da Silva, que até uns 2 anos recente, ele foi presidente da convenção. E ele ligou para o pastor presidente na época pedindo a minha consagração, dizendo que eu era um pastor, que eu merecia ser consagrado, que eu tinha ganhado alma, já tinha cuidado de pessoas, já tinha ganhado patrimônio para a igreja e tal, e não tinha pedido nada para ele, não exigia nada. Mas podia me consagrar. Enfim, eu retornei depois, eu estava aqui no município vizinho chamado Hererê, e eu retornei lá. Nós fomos lá, e quando nós fomos parando o carro, que eles viram que era a gente, botavam as mãos pela janela do carro, abraçando o pescoço da gente e beijando antes da gente sair do carro. Porque foi uma coisa maravilhosa. Anos depois, eu sendo itinerante, porque depois daí eu fui para Hererê, fiquei 8 meses, depois fui para Catarina, e lá em Catarina fiquei 3 anos e 3 meses. Depois de Catarina, eu pedi para entregar uma igreja que tinha 300 irmãos, para ir fazer um trabalho em uma igreja em Guaramiranga que tinha 20 crentes sofrendo, né, carentes. Eu insisti 3 dias da convenção pedindo para o pastor Pedro Cavalcante deixar eu fazer um trabalho lá e depois ser itinerante. Eu queria ser itinerante. A mocidade de Catarina era 60 jovens, me amava e dizia que nunca sairia de lá. Se precisasse, eles iriam em qualquer lugar, em peso, conversaria com a convenção, qualquer um tempo que fosse para mudar, que queria gente ali. Cheio de amigos. Ainda hoje, os jovens que eu vi ali, fosse o Marciano, fosse o Lucas, fosse Ariston, fosse o Chaga, meu irmão mais jovem, eles rezam uma coisa. Foi o melhor período da vida deles espiritual, foi lá em Catarina, nessa época. Eles sempre falaram isso. Pois bem. E aí, anos... Pronto, depois disso eu fui para Guaramiranga, fiquei 1 ano fazendo um trabalho ali, depois entreguei e fui ser itinerante. E eu estava em Cristais, se não me falha a memória, na igreja de um amigo meu, pregando, Cedrino Vieira da Silva. E os filhos dele me perguntaram, Pastor Frank, quero lhe fazer uma pergunta, você cura? Eu falei, não. Ah, você não cura não? Eu falei, não. Eles disseram, pois andou aqui um pastor que cura, o pastor Maquian Santos. E aqueles jovens que o pastor Cedrino diziam que eram meus filhos na fé, diziam assim, olha, eles se converteram com as tuas pregações. Tinha até um deles chamado Jacó, né? Era vários filhos, alguns filhos. Aí eles... Os dias que eu passei pregando, eles não conversaram comigo, eles ficaram distantes. É como se... Aí eles disseram, agora o pastor Maquian Santos foi um pregador que a gente viu lá arrancando pedra das costas da pessoa. E eles ficaram até diferentes comigo. Se decepcionaram comigo, porque eu era o pregador, não tinha cura, né? Eles perguntaram, eu falei que não tinha. Só que naqueles dias, parece que o irmão Adaías, me falha a memória, de uma congregação de Maracanaú, na área metropolitana, conversando comigo, disse, rapaz, tu conhece o Maquian Santos? Eu falei, assim, só DVDs, eu aluguei uns DVD de pregação, pois é, lá tinha aquela pedra que ele tirava das pessoas, ele deixava uma pedra dentro de um bolsinho na manga da camisa, na hora que ia orar por pessoas, ele pegava óleo, pegava bastante óleo, começava a ir arregaçar a manga para passar óleo nas pessoas. E quando ele arregaçava a manga, ele pegava a pedra e ficava esfregando o óleo, e aí botava a pedra nas costas da pessoa, alisava e tirava essa pedra, e as pessoas glorificavam a Deus e acreditavam e via como uma grande figura. Assim é Miguel, assim é Vitória, assim é o Leonardo Salles, assim são esses milagreiros, assim é Valdemiro Santiago. É todos eles, o Edir Macedo. Se o Edir Macedo não tem a pedrinha, eles pegam um tijolinho, um martelinho, um negócio para vender, e diz que aí é o objeto da cura. Eles podem fazer orações e acontecer uma cura placebo, a pessoa imagina que é verdade o que ele está falando, que é o Espírito de Deus que está operando, e a pessoa se conecta com o Pai, de verdade, e o Pai cura. E se a pessoa não estivesse lá, estivesse sozinho no lugar e acreditasse, era curado do mesmo jeito. Porque o Pai faz não é por causa desses infames que estão aí do Evangelho. Não é por causa deles. O Criador faz porque Ele é Pai da gente. Não é esse povo aí, não é esse Miguel aí, dizendo, meu pastor é Jesus, está amarrado, a gente tem que ter um pastor. Sim, eu tenho um pastor e é Jesus. Não tenho pastor aqui na terra não, meu amigo. Religiosamente, eu tenho um título de pastor, sou pastor de ninguém não. Pastor, para mim, se é verdade, se veio à terra, se morreu para salvar, é Jesus. Esse é o pastor, o resto é ruim, o resto não presta, não é pastor. Ele mesmo disse em João, capítulo 10, todos os que vieram antes de mim
foram ladrões e salteadores. Não foram pastores, foram ladrões. Agora imagina depois dele, se tem algum que não seja isso. Ele disse, o bom pastor, ou o pastor, dá vida pelas ovelhas. Só que esses pastores aí, como esse pastor Mirim Miguel, ele tira tudo da ovelha. Com certeza, ele arranca dinheiro, tipo assim, a pessoa vai pagar um coquetel de drogas agora. Muitos, quimioterapia, radioterapia, vai gastar muito. Então agora, encontra-se uma forma maligna de pegar esse dinheiro que seria gastar com esses remédios e passar agora para esse profeta que está curando. Só que o cara não é curado. E aí fica perigoso as pessoas perderem a vida. E eu repito, a propaganda é muito maligna. É um tipo assim, ó, você tem 3 demônios aí, ó, SPC, Serasa, mas não sei o que falou aí, que não dá nem para entender. São demônios que tá com as garras sobre você. E esses demônios vão sair, eles são espirituais. Mas tem um homem aqui na terra que não é nem espiritual, não é nada. O nome dele é Danilo. Ele limpa o nome. Ele vai te livrar dessas garras espirituais. Olha que mentira, que coisa nojenta, que indulgência. Ó, eu vim aqui com o meu pastor. Eu tenho a honra de apresentar meu pastor, e tá até de branco aí, né? E aí, o seguinte, eu tenho um pastor. Tire a ideia da cabeça que é negócio, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu pastor é Jesus, está amarrado. Ou seja, ele está, repito, dizendo que se alguém tem que procurar um pastor, seja um tipo um Marcinho da vida, ou seja, seja um pastor aqui na terra, e desprezando o próprio Jesus. E está agora dizendo que a cura de algum demônio que atacar a pessoa não é Deus, é você procurar alguém da igreja, um tipo indicado por ele. Aí a Vitória vai indicar Coca-Cola, a Vitória vai indicar garrafa de água, vai indicar um monte de coisa. Cara, é uma sacanagem espiritual, é uma prostituição terrível, é uma coisa terrível. E aí você, que anda só passeando e é hater, e tem discurso de ódio, ou então anda julgando as pessoas. Eu não estou julgando. A Bíblia diz, não julgueis segundo a aparência, julgueis segundo a reta justiça. A justiça não é a verdade? A justiça não anda de mãos dadas com a verdade? Não seria assim? Então, quando estamos falando a verdade e analisando, isso é correto. Isso é examinar as escrituras. Você examina, está escrito assim, ó. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Mas pelos seus frutos conhecereis. Está aí os frutos. Você vai vendo os frutos. Então, meus queridos, se de fato Miguel fosse essa maravilha que aparenta ser, ele ungido de Deus, servo de Deus, com revelações, então daria para revelar as crianças que estão sumidas, desaparecidas, sequestradas. Daria para revelar muita coisa, inclusive ele pararia de cobrar 3 mil. Seria revelado para ele os números da loteria esportiva, da Mega Sena, do Tigrinho, alguma coisa aí. E aí ele pegava um montante, pronto. Era a aposentadoria de Miguel. Nem precisava mais decorar dados de pessoas de aplicativos de celulares ou então dos malas, dos mercenários com o nome de pastor que passam os dados para ele das pessoas, estaria resolvido já, né? Miguel seria o homem do presidente, o homem que resgataria pessoas de cativeiro. Ele seria mais eficiente do que os cães farejadores, do que os especialistas detetives, procurando estourar os cativeiros que tem por aí. Mas ele agora seria o homem do presidente, seria alguém que guardaria o presidente, porque se tivesse algum atirador de elite querendo aproveitar o momento de passeio do presidente, então Miguel já saberia e já teria essa premonição. Mas só que é só charlatanismo mesmo. Eu sei que o Criador pode usar Miguel, pode usar mim, pode usar um jumento, pode usar um galo, pode usar uma formiga, pode usar um coelho, pode usar uma cobra, pode usar quem ele quiser. Só que essa coisa de usar na frente de pessoas, de empresário, esse aqui é empresário, negocia com ele, que alguém ganha alguma coisa com isso. Deus, ele não tem nada a ver financeiro. Vamos procurar alguém na terra, porque tem interesse financeiro. Olha, tem esses dois, tem um iPhone, tem esse outro aqui. Esse aqui é melhor porque é mais caro, mas faz a mesma coisa. Tem um copo aqui, tem um refrigerante, tem uma coisa. Eu sei que a igreja foi feita comércio, mas aí também já é demais.
Eu penso que se o Messias chegasse numa hora dessa, tomava o microfone e expulsava a Vitória, expulsava o Miguel da vida, expulsava uma Camila Barros da vida, um Leonardo Sale, como eu já falei no outro vídeo, expulsava esses negociantes, esses cambistas da fé. Mas a evolução é grande do lixo, da porcaria, é muito grande, vai aumentando cada vez mais, né? E aí você diz, mas pastor, o senhor já fez muito vídeo aqui sobre o Miguel. Eu estou só começando, estou só no cheiro ainda, só na essência, não cheguei ainda no cerne, no cume, no miolo, né, na raiz da coisa, não. Na hora que o Miguel parar, eu paro também. Na hora que os cães gulosos pararem, eu também paro. Enquanto não, estamos por aqui, não é? Assim o Criador permita e o YouTube aceite, né? Então, assim, esse é o limite do aceitável. Pegar o laudo médico de que alguém tem leucemia, rasgar isso aí e passar esperanças para essa pessoa de que essa pessoa está curada. E se essa pessoa não está curada, e se ela parar de tomar os medicamentos que tem de tomar, se ela parar de gastar com a própria vida e pegar os medicamentos e passar para ele, para recompensar esse profeta de Deus que merece, né? Tá tão generoso dando cura assim para as pessoas, né? E eu digo uma coisa, viu? Se Miguel pregasse a Bíblia, ensinasse da forma que está escrito e orasse por uma cura, eu até penso que ele não rasgaria o laudo, não. Ele pediria para ser feito um novo exame, depois pegar os dois laudos e apresentar. Tá aqui, ó. Vamos comparar. Esse aqui diz que ela tem, aqui não tem. Aí diria, glória a Deus. Mas essa coisa de fazer esse malabarismo e dizer, diga glória a Deus, parece que está sendo glória para Deus. Não é glória para o Criador, não. É glória para Ele mesmo. Está parecendo que ele está glorificando a Deus, mas não é. Ele está usando a glorificação a Deus para legitimar a ação dele, para dizer que é um servo do Criador. Mas se ele fosse servo, ele não teria dito que quem diz que Jesus é meu pastor, tirasse da ideia isso da cabeça, dizer o Senhor é meu pastor e nada me faltará, está amarrado, e dizer assim, tem que ter um pastor na terra. Miguel serve não é a Jesus, é claro, todo mundo já sabe disso. Ele serve a homem, no caso é a Massinho e aqueles que pagam. Ele serve a quem paga. É igual ao presidente também. Os que pagam a campanha do presidente, ele vai trabalhar. Não vai trabalhar para os brasileiros não estão pagando nada. Ele vai pagar para quem banca a campanha. E o Miguel trabalha para quem o agencia e para quem negocia, né? Alguém envia, alguém faz a agenda dele, ele vai, e aí é assim que funciona. É pior do que as quadrilhas, do que as facções que vendem droga. Porque eles não usam o nome de Deus. É pior do que a política secular, porque eles não usam o nome de Deus. Mas Miguelzinho está usando o nome de Deus. E eu tenho muito temor disso. Então, eu serei possivelmente anônimo, serei alguém que não será conhecido, passarei por essa terra e pouca gente saberá de mim. Mas os poucos que souberem vão saber que essa pessoa que está aqui, Frank Lima, deu a vida com 16 anos, 2 anos depois do Miguel, e agora que já passei de 40 anos até hoje. O que eu lucrei com o Evangelho foi renúncia, foi esperança em algo que está por vir, foi dedicar minha vida sem vícios, sem prostituições, sem nada, e não achando que se alguém tem vício, se alguém prostitui, mas acreditando que o mais importante é amar o Criador, não colocando nada no lugar dele, e amar o próximo, ajudando os carentes, os pobres, os necessitados dessa terra, acreditando nisso. É isso que eu acredito. Acredito que esse é o caminho. E possivelmente alguém que a minha riqueza é a riqueza espiritual, porque nessa terra eu só tenho as contas atrasadas. Porque o evangelho verdadeiro, o preço é alto. Tem pessoas que chegam e me julgam e dizem que eu sou hipócrita, que eu sou canguloso também, que eu sou também mentiroso, que eu sou acusador, que eu sou tudo isso, que eu sou o diabo. Pronto, sou o diabo, porque não me conhece. Se me conhecesse, talvez dissesse assim, conhecendo você de verdade, eu vou tentar fazer uma parceria com você, eu vou dar uma oferta mesmo para você. Talvez fosse isso. A coisa mais sensata talvez fosse isso, né? Mas é isso aí. Então, o Danilo limpa o nome, não é limpar o nome, livra você dos demônios, e os pastores aqui na terra são eles que resolvem o problema. Você não precisa ter Jesus como pastor porque ele não é autoridade na terra.
Só é autoridade no céu em algum lugar depois, mas a autoridade na terra aqui são homens que estão mandando. Esse é o espírito de Nimrod. É o espírito que desafia Deus e que Deus, uma hora, da mesma forma que parou a Torre de Babel, vai parar o Vitório Souza, que é o Miguel Oliveira, a Vitória, o Salles, o Macedo, o Valdemiro, todos esses aí, a Genotruque, todos os que vendem evangelho que estão aí. A Bíblia diz que uma hora a Babilônia vai cair e os mercadores vão chorar, porque já não terão as suas riquezas. Então é isso, meus queridos. Grande abraço em todos, estamos juntos, vamos para frente. Obrigado a todos. É isso.